Bom, além da investigação quanto ao crime de supressão de documento, o ministro da Justiça e também o delegado da Polícia Federal, que preside a investigação do 8 de janeiro no âmbito da persecução criminal, eles têm que ser investigados, talvez, por fraude processual. É o crime do artigo 347 do Código Penal Brasileiro. Que diz esse artigo? Inovar artificiosamente, na pendência de processo civil ou administrativo, o estado de lugar, de coisa ou de pessoa, com o fim de induzir a erro o juiz ou o perito. Pena, detenção de 3 meses a 2 anos e multa. Parágrafo único. Se a inovação se destina a produzir efeito em processo penal, ainda que não iniciado, que é o caso do 8 de janeiro, as penas aplicam-se em dobro, ou seja, de 6 meses a 4 anos e multa. Também devem ser investigados para saber se existiu, neste caso, o crime de prevaricação. Porque, diz o artigo 319 do Código Penal, retardar ou deixar de praticar indevidamente ato de ofício ou praticá-lo contra a disposição expressa de lei para satisfazer interesse ou sentimento pessoal, a pena é de detenção de 3 meses a 1 ano e multa. Flávio Dino é um juiz federal. Ele sabe da relevância dessas imagens para a investigação. E um delegado que preside uma investigação desse porte sabe, até mesmo porque a lei manda, a lei fala. Existe uma cadeia de custódia. Ele deveria ter praticado já no dia seguinte, ao 8 de janeiro, quando começaram as investigações, porque Brasília, repito, foi posta sob intervenção federal. Ele deveria ter requisitado essas imagens. Deixaram de fazê-lo. Por quê? Será que teve prevaricação? Mas não é só não. Também deve ser analisado se o crime ou é de supressão do documento público, ou é de extravio, sonegação ou inutilização de livro ou documento, que está no artigo 314 do Código Penal. Extraviar livro oficial ou qualquer documento de que tenha guarda em razão do cargo, sonegá-lo ou inutilizá-lo total ou parcialmente, a pena é de reclusão de 1 a 4 anos, se o fato não constitui crime mais grave. Não é? Condescendência criminosa é um outro crime que pode ter acontecido aqui. Artigo 320 do Código Penal. Deixar o funcionário por indulgência de responsabilizar subordinado que cometeu infração no exercício do cargo ou, quando lhe falte competência, não levar o fato ao conhecimento da autoridade competente, a detenção é de 15 dias a 1 mês ou multa. Então, o delegado da Polícia Federal que preside a investigação do 8 de janeiro, quando ele toma conhecimento de que os seus funcionários comeram bola, ele deveria ter feito alguma coisa. Ou foi condescendente. E por fim, senhores, há que se investigar também se ocorreu aí o crime do artigo 31 da Lei de Abuso de Autoridade, que diz o seguinte: estender injustificadamente a investigação, procrastinando-a em prejuízo do investigado ou fiscalizado, detenção de 6 meses a 2 anos ou multa. Incorre na mesma pena quem, quando não existe prazo para execução ou conclusão do procedimento, o estende de forma imotivada, procrastinando em prejuízo do investigado ou do fiscalizado. E, se alguém procrastinou, se alguém demorou em requisitar essas imagens, propositalmente, e isso, é claro, vai prejudicar as pessoas que já estão presas, especialmente aquelas que já estão presas por conta do 8 de janeiro, e vai prejudicar também, porque isso pode, se essas pessoas forem culpadas, se elas tiverem cometido crimes, a gravidade do dano, quando ele concorre, porque se as câmeras comprovam que houve uma concorrência, ou seja,
Olha aí, ó, vai vir o pessoal destruir. Vamos deixar e se aproveitar dessa situação, porque eles devem zelar pelo nosso patrimônio. As penas dos 1.395 brasileiros denunciados pelo 8 de janeiro poderia ser menor. Então, pode ser o artigo 31 da Lei de Abuso de Autoridade. O que eu acabei de falar para vocês, senhores, é que o fato é grave. O fato envolve 6 possíveis crimes, 5 do Código Penal, 1 da Lei de Abuso de Autoridade. Ou porque Flávio Dino usa vermelho, ou Flávio Dino tem habeas corpus por se vestir de vermelho e ser partidário e ser um ministro do presidente Lula.